Bom, estamos aqui com o nosso colega, amigo, companheiro, já para mim de longa data, Para mim, curta data. mas ele é uma peça fundamental para esse trabalho que estamos fazendo estudo de caso no nosso trabalho, Desafio do Fundamento da Educação. Bom, Pedro, primeiramente eu gostaria que você se apresentasse, né, falar seu nome, idade se quiser, né, e quantos anos você começou a dançar e quantos anos você começou a sentir que teria necessidade da profissionalização em dança? Meu nome é Pedro Ivo dos Santos Leite, mais conhecido como Pedrinho Santos. Eu entrei na dança com 16 para 17 anos, na verdade por conta de saúde, né? Eu tenho epilepsia e depois de uma das crises muito fortes, a médica falou, cara, procura fazer algo que você gosta muito. E aí eu busquei a dança de salão, comecei numa formação mais tradicional, né, que a gente entra dentro da dança de salão, como bolsista, depois instrutor, depois você ganha meio que o título de professor, do professor mais antigo, no caso a época, o professor Marcelo Amorim. E quando eu assumi a minha primeira turma, foi que eu falei, nossa, eu preciso estudar mais. Não dá, toda a relação didática, relação professor-aluno, entre outras questões, sempre me martelaram e eu sempre questionei muito os meus professores e viam que eles iam até o limite, né, que eles poderiam me orientar. Foi quando surgiu a licenciatura em dança, né? Eu sou da primeira turma, fiz a primeira turma em 2010, entrei em 2010, e a partir daí que as coisas foram se modificando no processo docente. E como que você ficou sabendo dessa abertura desse curso, do processo seletivo? Na verdade foi um primo, eu queria ir para a UFBA, né? Eu já tinha conversado com a família, eu falei, não, vou embora, não dá, quero fazer licenciatura em dança, e não tinha em Brasília. Aí um primo meu que trabalhava na Câmara dos Deputados, que ficou sabendo do vestibular, que a minha época ainda era vestibular, com química, física, todas as matérias, não tinha o Enem, e aí eu fiz o vestibular, voltei a estudar, vi que era a chance da minha vida, aí voltei a estudar, fiz o vestibular, para licenciatura, prova prática, tudo certinho, e aí que comecei. Como foi a reação da sua família ao você escolher esse curso? Parte da minha família ficou um pouco decepcionada, porque eu sempre fui aquele aluno com boas notas e eles esperavam que eu fizesse ou administração, ou direito, ou algo do tipo. E eu comecei a fazer, eu fiz 2 semestres de administração, mas depois vi que não era aquilo que eu queria para minha vida, que era a arte. Parte da minha família me apoiou muito, falou, segue o que você quer, o que você ama. A outra parte falava muito, nossa, mas isso é um desperdício, né? Um menino tão inteligente. Infelizmente pairava esse discurso dentro da minha família. Mas eu acho que o tempo mostrou que eu estava certo em lutar por aquilo que eu acreditava, né? E dentro, como você veio da dança de salão, e como foi a reação das pessoas dentro da dança de salão quando você falou que ia cursar? Em primeiro momento, de extremo preconceito. Né? Muitos falavam assim na época, você vai fazer uma faculdade para fazer o que você já faz. Não precisa, a gente já dá aula, você vai fazer faculdade para quê? Então, primeiro houve esse questionamento. Num segundo momento, no primeiro, segundo semestre, a sua cabeça vai mudando, muitas reflexões. E eu tive uma boa oportunidade porque eu já dava aula. Então, tudo que eu ia vendo na faculdade, eu ia, de certa forma, testando nas minhas turmas. Então, houve um estranhamento muito grande, né? Porque assim, nossa, mas isso aí não é aula de dança de salão, isso é dança contemporânea? Isso é... O que você está fazendo? Só que houve um resultado muito bacana. Foi um dos professores que o meu público teve uma adesão muito bacana com essa inovação. Por exemplo, até 2010 eu não via professores trabalhando com dinâmicas corporais dentro de uma turma de dança de salão. Então, quando eu comecei a fazer isso, houve um estranhamento dos profissionais, mas os alunos aderiram muito. Então, isso foi um gancho muito bacana. A questão metodológica mudou muito. Então, houve o preconceito, mas como são empresas e, né, seguem o mercado, se você está trazendo o aluno, eles corroboram com o que você está fazendo. E como essa experiência na dança de salão te ajudou como educador em dança? Em tudo. É minha base. A educação ela não se faz só dentro da faculdade, né? A educação se faz em todos os contextos. Então, tudo que eu aprendi dentro da dança de salão, muito da relação de respeito, contagem musical, entre outras relações, mesmo até a relação professor-aluno, que em primeiro momento eu tinha uma coisa extremamente hierarquizada, o professor lá em cima e o aluno. E a dança de salão, ela me deu essa oportunidade porque ela é extremamente democrática.
A gente dá aula para crianças, para jovens, para senhores, então você tem o seu público-alvo, ele é diverso. E isso é muito bacana. Então eu trago com muito carinho também todas as sementes que a dança de salão foi me trazendo nessas relações pedagógicas. E vou fugir um pouco aqui, tá? Aproveitando o gancho, né, de educador, de dança, da sua experiência com o dança de salão, vocês não sabem, mas o Pedrinho ele foi professor na Escola Parque da 308 Sul. E eu queria brevemente que você falasse da sua experiência como professor de dança lá dentro. Retomando até um pouco antes, depois da licenciatura em dança, no último semestre eu estava fazendo estágio, TCC, aquela coisa toda, houve um movimento político da turma para tentar assegurar vagas de dança, vagas específicas para a dança dentro do concurso de artes, coisa que não tinha. Então a turma se mobilizou, a instituição também comprou essa ideia e nós tivemos as vagas específicas para dança dentro do concurso da Secretaria de Educação. Passando no concurso, entrando direitinho, já houve outro baque, porque a própria Secretaria de Educação parecia não estar consciente ainda do que era a dança. Então, no dia que eu fui entregar o meu currículo, o meu diploma de dança, eles falaram, eu escutei assim, nossa, mas dança é arte? Dentro da própria Secretaria de Educação. Então já houve esse desconhecimento aqui dentro. Entrando para a Secretaria de Educação, eu fui para a Escola Parque da 308 Sul, que é um ambiente também que é extremamente propício para a prática das artes, porque ela contempla as linguagens artísticas mais a educação física, né? Mas antes disso, eu passei um ano como contrato temporário no CEF, né? O CEF 5 de Brasília, em que eu enfrentei toda aquela dificuldade de estar dentro de sala de aula com carteiras e mesas, em um lugar que não é adequado para a prática da dança, e é onde eu digo que o professor de dança também tem que ter uma sacada daquilo que ele pode movimentar em tempos e espaços esteticamente. Ou seja, você também modificar toda a sua sala, você comprar os professores no sentido de mostrar a sua ideia e ir modificando isso tudo. Ali foi mais difícil, porque o meu ambiente não era propício para a prática da dança, vamos dizer assim. Porque quando a direção te recebe também, ela acha que a aula de dança vai ser só focada no fazer. E a gente tem todos os processos reflexivos, as rodas de conversas, entre outras questões. E isso começou a mostrar, inclusive para a direção, que a dança ela ia muito além da reprodução de movimento. Que não ia chegar um professor lá que ia ficar dando o passinho e pronto, acabou. Era muito além. E isso foi muito bacana. Acho que foi um primeiro passo para mostrar para a Secretaria de Educação o que era a dança no seu contexto escolar, a dança e educação. Chegando na Escola Parque, que aí com todo o movimento propício para estar com a dança, eu trabalhei com meninos do primeiro ao 5º ano, 6, 7, 8, 9, bem pequenininhos. E aí foi extremamente transformador, porque às vezes eu tenho a impressão que o professor, ele trata o aluno como se ele não desse conta de fazer as coisas, assim, até psicologicamente. Assim, mas será que eu vou explicar e ele vai entender? Muito pelo contrário, a gente subestima muito o aluno. E o aluno, ele dá conta, ele entende, claro que é a sua forma. Uma turma de 1º ano é totalmente diferente de uma turma de 5º ano, que eu já estou lidando com pré-adolescentes. Mas na Escola Parque eu tive todo o apoio para trabalhar com a dança, para empregar também aquilo que eu acreditava enquanto metodologia, de estar com uma relação interdisciplinar, estar trabalhando de fato com o professor de artes visuais, com o professor de música, com o professor de teatro, de sentar com o professor de educação física e também discutir, porque a dança também é conteúdo para a educação física. Então houve também essa relação desse choque. Só que ao invés de transformar isso num problema, eu chamei ele para perto, para que pudéssemos trabalhar juntos. Então agregar esse outro conhecimento também foi muito bacana. Sem contar a relação afetiva, né? Os alunos, os pequenos, eles são extremamente afetivos. Então, para além de questões motoras, tem a relação afetiva que a gente trabalha com a dança, né? Eu acho que os elementos da nossa linguagem da dança, os nossos contextos e as nossas práticas e os elementos que constituem a nossa linguagem. Acho que foram questões marcantes nesse processo de desenvolvimento da Escola Parque. Agora, nós estamos aqui fazendo a entrevista direta da Secretaria de Educação, no prédio da Secretaria de Educação, e o Pedrinho ele está agora na parte administrativa, vamos dizer mais burocrática, não atuante diretamente, mas em sala de aula.
Você deve ter acesso a alguns dados estatísticos um pouco por cima, acho que a gente também vai pegar você um pouco de surpresa aqui. Opa! A gente queria saber com relação aos dados, quantos alunos da dança, né, quantos formados da dança, hoje atuam no meio. Quantos professores de dança nós temos na Secretaria de Educação? Seria isso? De dança e também do IFB. Olha, eu vou voltar um pouquinho para explicar algumas questões para vocês. Eu estava dentro de sala de aula e eu fui convidado ao ano passado para trabalhar numa comissão que estava reelaborando o currículo em movimento do Distrito Federal. Isso eu recebi esse convite, aí eu me tornei um dos redatores do currículo, né, da secretaria no que tange a dança, né? Nós temos as 4 linguagens, as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Então fui convidado para fazer parte dessa comissão. Nessa comissão de construção, que inclusive teve a Ana Carolina, entre outros profissionais do IFB, nós começamos a ver algumas necessidades e modificações, porque ao contrário dos outros currículos que já existiam, a da dança nasceu. Então a gente criou o currículo da dança. A partir desse trabalho surgiu o convite de vir para a GEAPLA, que é a Gerência de Educação Ambiental, Patrimonial, Língua Estrangeira e Arte e Educação. O trabalho aqui, ele é pensado na política pública para a rede como um todo. Então, o meu pensamento foi, eu estou dentro de sala de aula, eu estou podendo alcançar o meu círculo ali, a minha escola, entende? Os alunos que diretamente estão relacionados comigo, das minhas turmas, e os alunos que são impactados com a dança de forma indireta, que aí seriam todos os alunos da escola. Vindo para uma gerência, apesar de não estar dando aula de dança e estou trabalhando com política pública de dança, eu estou podendo impactar agora todas as escolas da rede. Então, a intenção de vir para cá e topar esse desafio de trabalhar com um serviço um pouco mais burocrático foi no sentido de ampliação de projetos, de programas, entendeu? Fazer a estruturação mesmo Isso. Da dança. E até com relação ao mercado de trabalho, vocês estão se formando, vocês precisam de ter um local para onde ir. Se a gente não tem uma política pública que alicerce a chegada de vocês, que garanta tempos e espaços, nada se modifica. Então, para mim, é um lugar hoje extremamente estratégico para ampliação da dança enquanto linguagem específica da arte. Entendeu? Então, os dados aqui, assim, nós temos muitas subsecretarias. A subsecretaria que cuida mais desse tipo de dado, por exemplo, seria a SUPLAG, que cuida de avaliação. Hoje eu sei que foi levantado, se eu não me engano, no ano passado nós tínhamos 6 professores de efetivos de dança. 6 efetivos de dança. Com diploma licenciado em dança. Sim, efetivo de dança. Não sei te dizer ao certo quais vieram do IFB ou não. O que eu tenho conhecimento, assim, sem contar os temporários. Mas como é uma rede muito curta, a gente acaba conhecendo as pessoas, né? Então tem eu aqui na GEAPLA, tem Rafael Holanda na EAP, na sua Secretaria de Formação, tem Chiara Cristina na Escola Parque da Ceilândia, e tem mais uns 2 ou 3 amigos que estão nos locais. Então assim, do IFB eu sei que nós temos uns 4, pelo menos, entendeu? Aí. E uma das lutas, inclusive, da GEAPLA, da Política Pública de Arte e Educação, é que nós tenhamos concursos públicos com vagas específicas. Por que acontece hoje? O que aconteceu no último concurso? Vaga para arte, e aí qualquer uma das pessoas habilitadas nas 4 linguagens lutam pelas mesmas vagas. Então a nossa luta aqui seja como o concurso que eu fiz, que são vagas específicas. Mas eu depois vocês me anotam direitinho a pergunta com relação ao quantitativo direitinho, que aí eu vou solicitar a outra subsecretaria que me mande, não passo para vocês. Beleza. Tá bom? Beleza. Mas assim, já fugiu. Já fugi também. Eu ia falar alguma coisa, fiquei parada. Tranquilo. Essa parte a gente corta. A gente já falou, né? Mas eu tinha que falar uma coisa que eu falei, não vou interromper, mas... Você ia falar dos alunos que entram como segunda graduação? Não, isso acho que também não vai saber, não. Mas, gente, calma aí. Vou voltar aqui a memória. Fugiu, tá dando um passeio, vai ter que voltar. Enfim. Uma coisa a gente... Do nada ela vai surgir assim. Pode me perguntar, não, mas pode perguntar de novo também, a gente marca, não tem problema, pode ir lá na Beatos. Tá. Tranquilo, tá? Hoje lá no ensaio.
Como eu vou contar essa parte? A Juliana falou assim, já que você trata essa coisa com ele, assim, sabe? Pô, você pode perguntar pra ele também, né? Aí eu, no meio da coreografia eu fico assim, e aí, Pedrinho, que não sei o que. Acho que ela sabe até mais, deu mais informações de dados que você, mas enfim. Bom, por fim, vamos encerrando já, né? O nosso tema a gente vai te pegar para responder. Pergunta bem capciosa. Pouquinho. Qual é o desafio da licenciatura em dança do IFB? Eu não enxergo, calma. Qual é o desafio da licenciatura em dança no IFB no cenário da educação? Diversos, eu posso ficar aqui falando até amanhã. Mas eu vou tentar elencar algumas Dos coisinhas. licenciados, né? Qual é o desafio das pessoas Pode ser o desafio licenciadas? da licenciatura ou o desafio dos licenciados? São coisas diferentes, Eu né? acho que pode Os os dois. Os dois? É. Tá, então vamos por partes. Vou reorganizar o pensamento. O desafio da licenciatura, como um todo, é justamente formar profissionais que consigam impactar a relação social existente, né, dentro da Secretaria de Educação, dentro da nossa população de fato. Primeiro, aí vem uma crítica séria, mas que eu sempre converso com os profissionais do IFB com todo o carinho do mundo, de uma forma até mais propositiva, em que a própria licenciatura precisa voltar a se questionar, porque lá é licenciatura e não bacharelado. Não que essa relação do bacharelado, do fazer, do dançar, ela não seja importante, ela é extremamente importante, mas a gente precisa voltar a jogar à luz dessa relação do ser professor. Antes de você ser um professor de dança, você é um professor. Você é uma pessoa que tem que gostar de gente, entendeu? Que você tem que estar minimamente habilitado a lidar com certas relações de conflito, a relação de gerenciamento emocional. Muitas vezes você entra dentro de sala de aula e a última coisa que você vai fazer é ensinar um movimento de dança. Existem outras relações pedagógicas que precisam ser abordadas. Eu tenho um aluno que chega lá muitas vezes e ele não comeu no final de semana. Eu tenho um aluno já peguei aluno que chegou com marcas porque foi espancado. Vocês, enquanto alunos, são orientados para saberem a procurar a quem vocês devem procurar nesse tipo de ocasião, como lidar com essas relações, entre outras coisas. Então, assim, primeira proposição crítica que eu faria à licenciatura é que ela volte a fazer uma autocrítica, né? Que ela volte a chamar justamente as pessoas que se formaram lá, outros profissionais que estão na rede, para que eles entendam de fato o que a gente lida no nosso dia a dia. Eu costumo brincar que quando você está ali imerso na licenciatura, parece que você está num mundo à parte. Só que o mundo real aqui no dia a dia, ele é bem diferente. Ele tem desafios que eu acho que eles precisam ser mais enfrentados durante esse processo que vocês enfrentam lá na licenciatura. Você pegar uma turma que você tem um deficiente físico ou com outras deficiências, você entender a relação de ego que muitas vezes existe. Professor de arte, ele assim, existe meio que uma hierarquia velada dentro das escolas, em que o professor de matemática e o professor de português, ele tem uma importância maior, vamos dizer assim, né? Então, como professor de artes também, se munir de um determinado escudo e de sabedoria para chegar ali e mostrar o seu trabalho da melhor forma, sem deixar ser abalado, entre outras relações. Então, acho que o ponto principal é fazer com que a licenciatura em dança, os seus profissionais consigam sentar, escutar críticas de forma bacana e reavaliar o curso com relação ao que acontece na prática. E que vocês sejam mais inseridos desde o primeiro semestre nas escolas, nas companhias de dança, e entre outros contextos que vocês vão enfrentar depois que vocês saírem. Entende? Eu acho que essa relação com a realidade, com aquilo que é feito no dia a dia, que é um pouco falho. Já ir buscando desde o início, né? Desde o início, e estágios, né? Fazer uma vinculação maior com as instituições de ensino, estarem mais presentes no IFB. Essa relação com profissionais da Secretaria de Educação, com artistas da cidade, ela tem que tê-lo. Vocês vão sair para o mundo real, vamos dizer assim, entendeu? E o que vocês vão enfrentar? Então essa relação ela tem que ser um pouco mais repensada, digo eu. Com relação, inclusive, também às unidades, não sei como é que vocês chamam hoje, as unidades curriculares, como é que vocês chamam as matérias, como é que ela é chamada hoje lá?
É, unidade curricular. As unidades que vocês veem, elas precisam ser repensadas. Tá tendo agora, inclusive, essa nova coisa do Bacana, PPC. bacana. Isso é Estão fundamental. fazendo revisão agora, inclusive. Essa É, revisão, revisão do PPC, eu falei a coisa. essa faz parte. Ela é fundamental, mas que abra um processo de escuta com todos os agentes. Entendeu? Assim, Parece que teve Teve uma busca uma pelo- audiência pública, uma consulta pública. E teve uma busca também por um site onde os alunos do campus, a gente respondia via internet, um questionário. Porém, tipo, não foi, pra gente do primeiro semestre, pelo menos, não foi passado. Não chegaram e falaram assim, é isso. Foi passado quando os professores resolveram parar, fazer a paralisação, e aí um ou outro professor resolveu falar. é algo que vocês precisam reivindicar. Né? Então, assim, E aí queriam que a gente propôsse alguma coisa, mas como a gente vai propor se a gente nem tem noção, né? tudo é político. Digo político na relação de poder mesmo, né? Não de político partidário, mas político na relação de poder. Tudo é relação de poder. Então, se o IFB não forma profissionais que conseguem entrar bem no mercado de trabalho, por que eu vou ter esse curso? Mais que nós, assim, a gente conhece e sabe do potencial e do que um professor de dança pode fazer, o que ele tem enquanto fator transformador na sociedade. Mas a instituição precisa pensar um pouco mais na inserção de vocês no mercado de trabalho. Você diz a inserção no mercado de trabalho, tanto academia de dança quanto todas as educação formas básica. possíveis. Vocês tinham que ter uma agência júnior, uma coisa assim, de uma mini empresa ali dentro. Tá tendo já agora? Na minha época não tinha. Mas assim, não tem nem. A gente não tem nem de CA, dança. nem centro acadêmico. Não, tá voltando, né? A faculdade é de dança, mas não tem um grupo de dança do IFB. Aí você fala no sentido mesmo de espetáculo, apresentação, no lado mais... Não, tipo assim, todo mundo tem as suas companhias, as suas escolas. Cada um fora do IFB. Mas não Dentro tem do- uma companhia IFB. Um grupo, nem precisa ser uma companhia, um grupo. Eu acho Vamos que seria extremamente relevante, mas não deixar de pensar também que ali é um curso de licenciatura. Sim. Vocês precisam se voltar mais para essa relação do ser docente, do professor, dos conteúdos que vocês precisam ter para poderem atuar de forma cada vez mais coerente. Então, assim, com relação à instituição, que bom que já está sendo feita essa autocrítica, que bom que está tendo essa transformação, e eu acho que isso é um ponto fundamental. Depois, estabelecer relações com as instituições do governo e privadas para poder fazer esse link. Não adianta eu fazer uma autocrítica se eu não tenho parceiros para poder atuar em todas as instâncias, inclusive chamar as academias de dança, vocês têm que estar inseridos o tempo inteiro com tudo isso, um processo de discussão, até para escutar. Entendeu? Secretaria de Educação não é o único caminho para o licenciado em dança. Existem trilhões de outros caminhos que vocês podem trilhar. E isso também é muito bacana. Agora, com relação aos discentes, eu volto para a conversa anterior, que as vagas específicas de dança só aconteceram por mobilização dos alunos, que mobilizaram os professores, que mobilizou a coordenação. Então é um efeito cascata. Quem faz a faculdade não é só a faculdade. Muito pelo contrário, eu martelo muito nisso. Eu conheço pessoas de diferentes cursos que passaram pela faculdade. Tem pessoas que se formaram. Apesar de falar que formar ainda é muito, muito subjetivo, né? Porque para mim a formação não acaba nunca. Eu sempre estou em constante formação, seja na minha companhia de dança, seja no curso de especialização que eu estou fazendo, seja no curso de aperfeiçoamento de professores de educação básica, entre outras relações. Então a gente não pode parar de estudar nunca. Mas eu sinto falta do discente um pouco mais ativo. Aí vem um puxão de orelha com vocês, assim, no sentido de que o que vocês estão propondo, como vocês estão se mobilizando. Eu sinto um estado de anestesia muito grande por parte do discente em dança, que eu não vejo. Assim, cadê as ações de vocês? Cadê vocês Cadê vocês? Se vocês não provocarem, não lutarem por uma ocupação de espaço, ninguém vai lutar. Nada vai cair do céu. Então, para você sair bem informado, quem tem que ler todos os livros, quem tem que ir atrás do professor, quem tem que deixar as coisas em ordem, são vocês. O professor já está formado, ele já está ali, ó.
correndo. Então vocês têm que correr um pouco mais atrás, inclusive dessa relação política. Quem é que pode conversar com... Na nossa época eu não tinha a menor noção de política pública, eu falava assim, então vamos lá falar com o governador. As coisas não são assim, né? Mas como é que a gente pode fazer para mobilizar o nosso espaço para que chegue até um subsecretário, que chegue até um secretário de educação, para que eles entendam na verdade. Então assim, tivemos avanços extremamente significativos nos últimos anos. Esses profissionais que entraram dentro da Secretaria de Educação, eu e os demais, a nossa grande luta também de popularização da dança e de um trabalho de transformação efetivo. Que as pessoas possam olhar para a licenciatura em dança, olhar para a dança e nossa, isso tem um diferencial, tem um impacto muito bacana. Isso também é educação. Isso também é educação. Essa é uma luta diária que eu tenho, entendeu? De mostrar que a dança não é só o passinho, mas é uma luta nossa que tem que já teve um bom avanço e que eu acho que está nas mãos de vocês também, assim, de todas as instâncias, do professor, do coordenador do curso, de todo mundo, mas do discente também, é o futuro de vocês. Se vocês não lutarem pelo futuro de vocês, ninguém vai lutar. Então ter um CA, é importantíssimo, assim, que vocês possam se articular. CA já tá... Não tem espaço? Vai se reunir debaixo do prédio, vai se reunir debaixo de uma árvore, vai mobilizar a coordenação do curso, vai ser chato, vai fazer uma proposição junto à Secretaria de Educação, vem aqui no prédio, vai lá fazer propor uma ouvidoria, alguma coisa assim. Onde estão vocês? Isso que vocês estão me perguntando com relação a dados, vocês enquanto sociedade civil podem chegar e perguntar, e propor, e chegar lá e falar assim, eu quero saber tal dado, onde é que eu pergunto, onde é que eu questiono, entendeu? E essa amorosidade é que às vezes me angustia, porque eu acho que a minha geração ali no FB, ela era um pouco mais guerreira, de chegar, de lutar, de brigar, de questionar, de estar junto, e eu acho que é o que falta para que as coisas ganhem um pouco mais de corpo. Viram? Fica a bronca. Não, mas assim, com todo o carinho do mundo, assim, a luta é diária. Eu costumo dizer que se a luta se a luta no IFB é uma, você vai para dentro da escola é outra, aqui na gerência é outra, todo santo dia, são lutas diárias em que a gente veste a camisa e que eu me sinto extremamente responsável por aquilo que me cabe. Eu sei que eu estou num lugar extremamente estratégico. Então eu preciso... uma visão mais geral, pela maturidade também, pela experiência. Então a gente que estamos chegando agora, calor, a gente não tem muita noção, a perspectiva, a gente não tem muito também as consequências disso tudo. Você falou, a nossa turma era mais guerreira, mas vocês são pioneiros. Os pioneiros sempre tem que dar um embate. Então no front... Vocês foram o escudo, vocês tomaram aquela tapa. Sim, vocês são soldados. Nós já estamos, vamos fazer 10 anos agora. Né? Fiz 9 recente. Estamos partindo para 10 anos o curso. Mas olha, vocês têm profissionais, vocês têm professores incríveis, assim, cada professor que eu tive modificou a minha vida de forma absurda, assim, é incrível, assim, eu tenho até medo de falar o nome de professores, porque eu tenho certeza que eu vou esquecer algum e eu vou acabar sendo injusto, mas assim, Suzy Martinelli foi fantástica diante de toda a minha formação. A Ana Carolina é uma profissional que eu falo assim, onde eu quero chegar enquanto profissional, entendeu? Nunca esqueço, Sabrina teve uma importância absurda para mim em uma aula que eu dei para ela nos primeiros semestres, e ela me fez críticas construtivas maravilhosas em que eu tive a opção de falar, peraí, vou pegar tudo que ela tá falando e vou correr atrás. A Gláucia, na época do concurso, cada um dos professores tem muito para acrescentar a vocês. Só que quem é que tem que sair da amorosidade e questioná-los e chegar no momento de atendimento também, não só na aula e procurar esses professores e propor um pouco mais e questionar um pouco mais, são vocês. Eu era do tipo do aluno meio chato. Hoje eu vejo isso, que eu era muito chato, no sentido de, o professor tem aquele horário de atendimento, toda vez eu estava lá. Para conversar com o professor, para saber um pouco mais de arte e educação, para ter um novo artigo, para ver um livro, então eu acho que isso faz toda a diferença, de você não ficar só... enquanto professores, a gente tem que ter essa noção que já passou da época dessa relação de que o conhecimento ele é passado do professor para o aluno. Isso é até antiquado hoje em dia, né? Assim, nós somos os únicos detentores do saber.
o conhecimento está aí, entendeu? Somos grandes facilitadores, a gente tem que estimular a criatividade, a curiosidade, entre outras relações. Mas o aluno, vocês estão numa graduação, ensino superior, então tem que, eu acho que sugar um pouquinho mais de cada um deles, porque eles têm um mundo para oferecer, mas aí depende de cada um. Vocês são, para mim, solo, né? Eles têm sementes maravilhosas para plantar e vocês irem florescendo durante o caminho, mas vai muito mais de vocês, porque me angustia um pouco também, às vezes, ver profissionais que saíram do IFB dando aula da mesma forma que eles davam antes de entrar na graduação. Eu acho que se você pretende entrar num curso, seja lá o que for, você precisa mergulhar para sair de alguma forma modificado. Nem que seja aquele curso, né? Não tem como sair 1%, não vai ser muito. Se for fazer mais direito, entendeu? Eu sou um apaixonado pelo Instituto Federal, sou um apaixonado pela graduação, pela licenciatura em dança. E acho que quanto mais tivermos guerreiros aí lutando pela licenciatura em dança, a revolução vai vir pela dança. Vai vir pelo movimento, vai vir pela afetividade. E acho que o mercado está precisando de gente que realmente queira fazer, né? Não só queira... Né? Só estou fazendo porque eu gosto de dançar. Tipo, E lembre-se, não é isso. Antes de ser professor de dança, vocês são professores. Aquelas matérias que às vezes os alunos nem dão tanto valor da relação docente, das leis. Hoje eu uso tudo aquilo. O meu dia é naquilo, a LDB, é tudo aquilo. Entendeu? Currículo em Movimento, Lei 3.278, entre outras coisas. Então, cada componente é extremamente especial para cada um de vocês. Vai da sabedoria de vocês saberem utilizar e agregar isso ou não. Falo muito, né? Não, foi ótimo. Se quiser também tem muito mais desenvolvimento aqui para dar, mas não vamos... Não, fiquem à vontade, tá? Não, eu acho que a gente conseguiu pegar a proposta e responder e seguir, para não fugir também do assunto, né? Fiquem à vontade, Secretaria de Educação é a casa de vocês. O que vocês precisarem, venham, questionem, lutem, briguem, porque é assim. Ou a gente ocupa espaço, ou outras pessoas ocupam esse espaço. Obrigada. Falando em ocupar espaço, tudo, você está sabendo